Abra a sua Bíblia, em nome de Jesus, no livro de Tiago, a carta que Tiago escreve às 12 tribos. Tiago 5,17. Vou ler o 16 e o 17. 5, 16 e 17. Está escrito assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Pode se assentar. Obviamente que o texto complementa dizendo que ele orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu fruto. Mas o texto que eu li, nós estamos dentro de um tema para o ano, e esse tema exige que nós exploremos toda a intenção do texto, obviamente para que a gente também faça plenamente aquilo que o Senhor quer que nós façamos. O texto que nós lemos, o versículo 17, ele é um complemento da ideia do versículo 16, onde Tiago diz para nós orarmos por aqueles que estão enfermos, para serem curados. O autor diz, que por muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O que ele quer enfatizar, que a súplica do justo, ela tem efeito, e tem sim, a oração, ela tem um efeito poderoso. Para poder mostrar para nós que a oração tem um efeito poderoso, ele usa alguém como exemplo, para mostrar que é assim. E quem ele usa? Elias. Quando eu falo Elias, eu me assusto, Porque a gente vê a história deste homem, e a gente diz, meu Deus, quem poderia alcançar o que ele alcançou? Quem poderia fazer o que ele fez? O texto, ele choca tanto, nós mesmos e a igreja que ouvia tal palavra, porque eles conheciam o profeta Elias muito bem. Eles sabiam qual era a forma que Deus usava esse homem de forma tão poderosa. Era tão poderosa que ele denominou um nome para ele, o espírito de Elias. A forma como Deus usava este homem serviu de inspiração para descrever essa mesma unção que estava sobre ele, sobre a vida de João Batista. Eliseu pede porção dobrada do teu espírito, porque ele sabia que aquilo que estava dentro dele, a forma que Deus o usava, era de forma poderosa. 2 coisas que precisamos separar é isso. O primeiro é o Elias humano e o Elias vaso. Era a forma que o Espírito de Deus atuava dentro daquele homem. E o que eu preciso descobrir não é nem como que Elias vivia, sendo usado por Deus. O que eu quero descobrir é como que ele alcançou. Obviamente nós partimos de um princípio de um chamado de Deus para o ministério específico dele, profeta. Mas, obviamente, a sua busca, a sua incessante oração, fazia com que ele alcançasse feitos poderosíssimos. Daí eu posso partir do princípio de que se eu orar, eu tenho também efeitos poderosos como aqueles que Elias teve. Tiago vai nos dizer isso. Sabe, Elias, ele orou incessantemente para que não chovesse. Por 3 anos e meio Deus cerrou os céus. E depois ele orou outra vez para que o céu derramasse chuva.
E ele vai dizer assim: sabe este Elias que vocês olham e diz: uau, o homem que subiu numa carruagem, homem que foi tomado por Deus, uau, esse que orou para o fogo cair, naquele sacrifício feito, uau. O Tiago diz que ele era semelhante a nós. Quando ele vai dizer que ele era semelhante a nós, o grego aqui usado está dizendo que ele podia estar bem, né, como nós também podemos estar bem, ou que nós podemos estar numa situação ruim de uma pessoa doente. Ou seja, Elias é alguém que pode estar pronto para ajudar, ou Elias é alguém que está pronto para ser ajudado. Alguém simples e comum como nós mesmos. Esse homem que é semelhante a nós, que passa por tudo o que nós passamos, né? A Bíblia ousadamente diz que até Jesus conhece nós profundamente, porque em tudo ele foi tentado, humanizando Jesus Cristo. Mas, para você não pensar assim, que é alguém que veio do céu e tal, Elias foi trazido para a nossa meditação. E o texto quer nos dizer, com tudo isso, é que nós podemos demonstrar e atrair o poder de Deus para o cotidiano da vida. O Tiago está dizendo, ele sabe-se quando o irmão está doente, o irmão está enfermo. Eu, Jonathan, poderia dizer qual das drogarias na região ela poderia comprar um remédio mais barato. Eu poderia dizer em qual hospital indicá-lo, onde pode ter o melhor atendimento, e de qual UPA ele deve fugir, porque demora 2, 3, 4 horas para ser atendidos, para resolver a situação dele. Mas o texto nos chama para ser mais ousado, para que quando o irmão chegar até nós, dizendo estar doente, enfermo, você dizer para ele, no mínimo, ajoelha, que eu vou orar pela sua vida. E nós precisamos crer que quando nós orarmos ao Senhor por essa pessoa doente, ela não vai precisar pegar o Uber, nem seu carro, nem um ônibus, nem ir nem drogaria alguma. Ela vai economizar dinheiro, porque o poder do Senhor vai curar essa pessoa. E eu precisaria não crer na Bíblia para dizer que não é assim que o texto está nos propondo. É exatamente assim que o texto está nos propondo. E você poderia dizer assim, mas tá, eu não conheço, eu não consigo, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? O caminho é o caminho da oração, o caminho do jejum, o caminho da busca, o caminho do pedido. Olha, você não vai encontrar essas coisas assim em qualquer esquina, numa feira, na Oiapoque ou em qualquer lugar de um shopping bonito e rico. Você só vai encontrar essas coisas quando você clamar ao único que pode conceder. E não vai ser eu que vai poder conceder, não vai ser pastor nenhum do Brasil, nenhum dos maiores do mundo que vai poder conceder tal coisa para você. O único que pode conceder a você tais coisas é o poder do alto vindo através da unção de Deus para a sua vida. Mas você precisa primeiro acreditar que isso é possível. Eu preciso aprender a falar perto desse microfone. Nós, como igreja, precisamos atrair e demonstrar o poder de Deus. Para falar de Elias, eu preciso falar de poder de Deus, porque esse homem viveu isso. E o texto nos envolve dentro de um homem com uma vida assim, dizendo, você pode, porque ele era igual a você. Você também pode alcançar.
porque ele era igual a você. E isso aqui vai depender da nossa crença, porque Deus chama a igreja, e por esse texto eu abro o meu leque de pensamento e observação para todos os outros textos da Bíblia, para o Novo Testamento, onde a igreja nasce e começa a trabalhar. E eu percebo que o que Deus quer para nós, amados, é fazer com que a igreja, ela seja a demonstração do poder de Deus no mundo. A igreja precisa demonstrar para as pessoas que o mesmo poder que houve no Antigo Testamento operando na vida através de alguém também no Novo Testamento, através dos apóstolos, esse mesmo poder está ainda hoje disponível para aquele que buscar em oração e acreditar que Deus pode fazer isso, e mostrar para o mundo que acha que uma igreja é só mais uma comunidade de pessoas, é só mais um grupo racial, mais um grupo social. Não! Eles precisam entender que quando fala de igreja, existem pessoas estranhas, alguém que parece ter poder, porque eles podem identificar assim, alguém que parece ser médio para poder comparar com alguma coisa lá fora, mas não é mediunidade, não é nada disso. Aquilo que atua dentro da igreja, através da igreja, é a manifestação de um Deus vivo e poderoso que atuou no Antigo Testamento, que atuou no Novo Testamento e que quer continuar atuando no ano de 2025 através do teu povo. Porque eu não sei se é só eu que estou observando alguma coisa, ou se você também tem observado alguma coisa. Nós, no Brasil, para a gente poder falar de nós mesmos, nós temos nos ocupado muito de usar artifícios terrenos e humanos, palavras de motivação humana, técnicas humanas, orientações no âmbito humano. Parece que nos tornamos um imenso consultório psicoterapêutico. Devemos ter terapeutas, psicólogos, mas não podemos ser. Compreenda-me. A igreja com I maiúsculo, a igreja, ela pode, na verdade, se modernizar. Mas a igreja com I minúsculo, nós não podemos nos modernizar. Porque o jeito de Deus fazer no Antigo Testamento é o jeito de Deus fazer no Novo Testamento. É o jeito de Deus fazer na igreja que nasce. É o jeito que eu conheço quando estudo, quando eu leio de um Deus fazer na igreja do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e assim sucessivamente séculos. O mesmo jeito de Deus fazer. E não foi com artifícios, técnicas humanas. Não foi, querido amado, nenhuma dessas formas, mas o jeito de Deus atuar foi através da demonstração do poder dele, pelo Espírito Santo na vida dos seus servos. É o mesmo jeito. É pelo Espírito Santo. Deus vai e Deus fez. Ele continua a transformar o mundo e edificar a sua igreja através do poder do Espírito Santo. Nós não podemos ignorar jamais, porque o texto que nós nos propomos, 1 Coríntios 12, 25, para falar sobre a unidade, nós vamos ler a perícope, como chamamos, o contexto de todo aquilo, daquele, onde envolve aquele versículo. Ele está falando de uma atuação do Espírito Santo de Deus, através da vida de pessoas, através dos seus dons espirituais,
Mas isso só vai acontecer quando nós, primeiramente, acreditarmos de que Deus assim o faz. Porque tem gente que não acredita que Deus ainda atua dessa forma. Tem gente que acredita ou acha que Deus só fez o que Ele fez da forma que fez no Antigo Testamento e parou nos apóstolos. Se você não acha que Deus pode te usar de forma poderosa, Ele jamais vai te usar. Se você acha que Deus ainda não pode ressuscitar mortos, você não pode nem abrir a tua boca para poder pedir, porque Ele não vai te usar. Se você não acredita que você vai ver milagres, Ele não vai te usar. Se você não acredita que o Espírito de Deus te envolve de uma forma poderosa para fazer coisas inimagináveis, Ele não vai te usar. Se você acha que Deus não desce, não derrama unção para alguém poder pregar, Ele não vai te usar. Se você acha que Deus, quando você orar para o enfermo, Ele vai atuar, Ele não vai te usar. Continue oferecendo dipirona para essa pessoa. Você primeiramente precisa acreditar que Deus ainda faz da forma que Ele quer. E Ele vai fazer através da unção do Espírito Santo. Eu li no início do culto aqui, que o Espírito de Deus, que dá dom ao homem, que unge o homem, Ele faz da forma que Ele quer, para o bem que lhe apraz. Quando Ele quiser fazer para um fim e propósito seu, Ele vai te usar da forma que Ele quiser. Mas para que isso aconteça, primeiramente, você tem que parar de querer dar satisfação para as pessoas da forma que Deus te usa. Querer se moldar da forma que as pessoas pensam que Deus tem que te usar. Se Deus te usa do jeito que Ele quer, querido amado, só fala com Ele assim, ó: eu vou continuar fazendo da forma que você me chamou para usar. Querido, se Deus te usou, se Deus te inspirou, e lá no início, quando Deus te usou, você era alguém que gostava de pular, continua pulando, não vai parar porque eu não gosto que você pula. Se Deus lá no início te usou, e você falava línguas estranhas, continua falando, porque você não vai mudar porque eu não gosto que você fale línguas estranhas. Se você lá no início, quando Deus te usava, Deus te chamava, você suava, pregando, continua suando, trocando roupa, continua balançando o seu paninho, continua tampando, tirando o seu suor, porque foi assim que Deus te chamou. Ele te moldou para a forma dele, para que você impacte o mundo, não da forma que as pessoas pensam que você tem que ser usada. Deixe Deus te usar da forma que Ele te chamou para usar. Deixa Deus te usar da forma que Ele te chamou para usar. Não pode, por quê? Porque é através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo, Mateus. Não é pela força humana. Trabalho de Deus é pela unção de Deus. Não pode se falar de igreja trabalhando, fazendo qualquer obra por força humana. Ou você acredita no que eu estou te falando, ou você desiste de ser usado pelo Senhor, ou de assumir qualquer ministério do Senhor. Se você quer fazer do teu jeito, se você quer treinar do teu jeito, diga para o Senhor: Deus, como é que eu vou ser por ti usado? Como é o segredo? Tem uma pastora amiga minha que ela fala muito isso. É o segredo de Deus contigo, meu irmão. É o jeito que Ele vai fazer contigo. Então você precisa manter isso, para que você seja usado da forma que Deus te chamou. Na liberdade do Espírito Santo. Na liberdade. Não é para minha glória, mas eu recebi uma mensagem hoje do irmão falando: irmão, me manda para mim os textos que você vai ler. Se possível, manda 2 dias antes, para que seja colocado lá. Eu falei: irmão, dificilmente isso vai poder acontecer. Sabe por quê? Porque o meu combinado, o meu segredo, a minha oração com o Senhor é: eu vou estudar, vou ler, vou fazer o que eu tenho que fazer, mas eu não quero ministrar de acordo com aquilo que eu penso que tem que ser feito. Eu ainda acredito que Deus derrama a revelação da tua palavra no coração do homem. Eu sempre acreditei nisso. E foi assim que Deus me chamou, desde quando Ele me chamou para ser pregador. Então tem hora que vai ser com 15 minutos antes da palavra, vai ser com 5 minutos antes da palavra. Eu já sei quando estou tomando banho para vir para a igreja, mas Deus já fez assim muitas vezes. Vai ser alguns minutos, algumas horas antes, Deus vai derramar a palavra como é que ela tem que ser pregada. Mas aí você não tem alguém desleixado não, meu irmão, porque eu mantenho o que eu tenho que ser feito. Deus disse: estude, leia, faça a tua parte, mas a palavra vai ser eu que vou conceder. E é o jeito de Deus fazer. Então eu acredito que assim Deus faz e vou continuar fazendo assim, porque
é a vontade de Deus e o segredo de Deus para a minha vida. Você que tem um segredo de Deus para a tua vida, continue fazendo a vontade do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Não vão dizer que foi você, vão dizer que foi Deus através da sua vida. Se você mudar, eu vou te dizer uma coisa, com certeza, Deus vai parar. Ele para por quê? Porque você está conseguindo. Está do seu jeito? Está dando certo? Continue. Por que eu estou dizendo isso? Porque você, crente, precisa ter noção de que o Deus de Elias é o teu Deus. E o que o Elias passou, você também vai passar. Mas o que Deus colocou no meu coração nessa noite é para chamar você, a sua atenção, porque nós estamos falando de dons, nós estamos falando de Espírito Santo sobre a vida das pessoas. E esse mesmo Deus do antigo, ele trabalha poderosamente, cuidadosamente, através de Jesus Cristo, para que esse dom, essa unção, ela venha a ser dado a você. É através do Espírito Santo que nós recebemos tal coisa. E se você não tiver noção do que é isso, você não vai impactar da forma que precisa ser impactado. Você não vai fazer da forma que tem que ser feito. Você não vai orar da forma que tem que orar. Você tem noção do que significa Deus dentro de você? Você acha que essa palavra, que esse feito, esse ocorrido é algo comum, normal? Nós estamos falando de dons, de um Deus que está dentro de nós, mas Ele está. Jesus disse isso em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Primeiro você precisa dizer para Deus: Senhor, não pode ser normal a sua morada em mim. Não pode ser comum essa existência sua dentro de mim para aquilo que eu vou fazer para o Senhor. O ministério que eu quero fazer, o dom que eu quero receber para edificar a igreja, para trabalhar na igreja, para fazer com que a igreja seja edificada através da minha vida. E eu, junto com os irmãos, poder ser igreja que sai, que evangeliza, que vai fazer lá fora. Isso não pode ser algo comum. Eu preciso conhecer o impacto que o Senhor faz através de alguém pela unção do Espírito Santo que o Senhor me deu. Eu preciso conhecer esse impacto. Porque Deus, Ele faz isso. E Ele sabe que nós somos barro. Ele sabe que você é como Elias. 2 Coríntios 4, 6, Paulo vai dizer: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele está dizendo: olha a capacidade que Deus deu para iluminar o Evangelho. O homem não vai conhecer, o homem não vai conseguir fazer isso de forma natural. A própria Bíblia vai dizer que o homem não pode fazer isso. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E Deus é quem faz isso. Deus deu ao homem até mesmo a capacidade de poder ter a iluminação para o conhecimento de Deus na face do Senhor Jesus Cristo. E Ele vai dizer para nós: olha, esse tesouro, ele está colocado dentro de vasos de barro. Paulo está dizendo: eu não sou nada, como Apolo não é nada, como Pedro não é nada, como nenhum dos 12 é nada, como nenhum dos profetas é ninguém, como Moisés é ninguém, Elias não é ninguém, eu não sou ninguém, os pastores não é ninguém, os presbíteros não é ninguém, os diáconos não é ninguém, ninguém para ser comparado, é barro mesmo. Mas o que está dentro de cada um de nós é poderoso para realizar grandes feitos.
Eu preciso saber quem é. Eu preciso tomar posse daquilo que está dentro de mim. Eu preciso tomar posse. O missionário deu uma palavra maravilhosa aqui no domingo, falando a respeito desse processo, falando a respeito de Deus me usar para edificar o meu irmão. Ela mostrou perfeitamente as separações do corpo, para mostrar que esse corpo precisa do outro, da unção do outro. Ela propôs para a igreja: permita Deus te usar. Permita Deus fazer na tua vida. Permita que o Espírito Santo atue dentro de você. O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Se você já parou para refletir sobre a intensidade da tua busca pela unção do Espírito Santo? Você ora a Deus para pedir perdão pelos seus pecados, para abençoar a tua comida, o teu trabalho, os teus filhos, sua família. Você ora para que Deus salve alguém. Parabéns, trabalho maravilhoso. Mas você ora para dizer para o Senhor: Senhor, eu quero conhecer o poder do Espírito Santo do Senhor na minha vida através dos seus dons. Não somente fazer uma oração, mas várias orações, incessantes orações. Jejuar para que isso possa acontecer. Dizer para Deus que você não vai desistir enquanto você não vê Deus atuando poderosamente através da sua vida. Mas sabendo que você não vai fazer isso para aparecer no TikTok nem no Kawaii, não para aparecer no vídeo da igreja, mas para você derramar desse poder na vida daquele que está necessitado, para você poder trazer as pessoas que ainda não têm conhecimento de Deus, para eles terem uma percepção de Deus através daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida, com os dons que Ele pode conceder. Ou você acha que qual é a finalidade do Espírito Santo? Eu sei que Ele é selo para a propriedade. Eu sei que Ele faz com que eu me torne uma nova criatura. Ações passivas, eu sei que é para manter a unidade, porque somente Ele pode manter. Para resistir o pecado? É para os dons de Deus, para a evangelização do mundo? Que a igreja tem dois significados, que é congregação, mas é sair para fora. Um chamado de Deus. Essa unção do Espírito Santo, ela tem multiforma. Mas quando Ele se apropria dentro de você, Ele te convida a experimentar a sua capacidade. E, pasmem, nós sabemos que nada é impossível para o Senhor. E homens experimentaram poderosas manifestações de Deus, porque eles creram e oraram nisso. Pediram, clamaram e buscaram incansavelmente, até ver Deus realizar obras poderosas na vida de pessoas. Alguns homens do Antigo Testamento receberam missões de Deus, mas não foram sem que o Espírito de Deus estivesse sobre ele. Qualquer missão para o Senhor, Deus concede a unção do Espírito de Deus para executá-la. E portanto você precisa ter noção básica disso, para orar ao Senhor por alguma coisa, para algum feito, para algum trabalho, falar com o Senhor que você não vai fazer, não vai sair do teu lugar, se você não tiver dentro de você a certeza de que é o Espírito Santo quem vai estar atuando através da sua vida. Porque você não pode ver resultados carnais, você não pode ver algo da mesma forma. Você precisa entender, querer que o sobrenatural aconteça quando você estiver executando o trabalho do Senhor na vida das pessoas. Precisa querer.
Para querer, você precisa de crer. Eu já falei isso aqui. E repito. Repito porque tem gente que não acredita, irmãos. Não acredita e critica e impede. Mas Deus não mudou. Ele disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Saul, Davi, Moisés, Josué, os construtores do tabernáculo, os profetas, eles todos receberam a unção do Espírito Santo de Deus para fazer as obras que Deus os chamaram para realizar. E Elias é um dos homens, que é o homem que nós lemos no início do texto. Elias experimentou o poder de Deus. O texto diz: o povo estava em pecado, ele orou ao Senhor, não choveu. 3 anos e meio depois, ele orou ao Senhor, Deus fez voltar a chover. Você sabe que naquele período o Senhor mandou ele se esconder, ele foi alimentado por corvos. Você acha normal alguém sentar ali e dizer que está com fome, de repente um passarinho traz comida na boca para ele? E você vai dizer: oh, isso aqui é porque houve uma evolução dos pássaros e agora eles estão reconectados ao pensamento humano. Você vai acreditar nisso? Ou você vai acreditar que Deus Todo-Poderoso tem domínio sobre as aves? Acha que foi normal? Que foi uma energia que transferiu daqui da conversa, do diálogo do pastor com a Paula, e alguém sentiu e falou: olha, eu estou sentindo vontade de dar um notebook para a igreja. Olha que coisa, meu irmão. Não, isso é demonstração. Foi o Espírito de Deus que foi no ouvido da irmã e falou: irmã, dá para a igreja Anel de Selá um notebook, porque eles estão precisando. Ela não endureceu o coração e fez, e o nome do Senhor foi glorificado. Ah, mas Deus nunca fez isso. Não, lógico que fez. Quando o rei estava tentando cercar Samaria, tudo que eles estavam querendo decidir era descoberto. Tudo que eles estavam tentando era descoberto. Um homem disse assim: olha, o que você pensa lá dentro da tua recâmara, tem um profeta lá em Israel, um profeta lá em Samaria, que ele diz tudo para o rei. Sabe o que ele está dizendo? Deus escuta até mesmo os teus pensamentos. Quando você diz para Deus: Deus, eu preciso, Deus abre o bocão dele para alguém dizer: ela precisa. Vai lá e concede o milagre. E pode ser coisa simples. Simples, irmão. Simples. Não é para nossa glória, mas você precisa experimentar a simplicidade dos feitos de Deus. Ah, meu querido, teve um dia que eu cheguei para minha esposa e disse: Isabela, estou precisando de um sapato azul, um sapatênis azul, e eu sei que eu vou ganhar. Deus, me dá um sapatênis azul. Ela falou assim: até parece. Mas querido, eu vou dizer para você, em menos de uma semana, minha mãe me liga e disse: Jonathan, tem um sapato para você aqui em casa. Eu disse: Isabela, meu sapato chegou, é azul e é um sapatênis. Ela riu na minha cara, missionária. Eu fui lá na minha mãe já sabendo: oh, mãe, só tem um sapato azul para mim, sapatênis? Como é que você sabe? Como é que eu sei? Querido, eu cheguei e mostrei para ela. Ela diz assim: olha aqui, ó, Deus responde porque Ele é poderoso. Outra vez eu disse: Isabela, eu preciso de um sapato marrom, e eu sei que vou ganhar um sapato marrom. Querida, ela disse: tá bem. Dessa vez ela acreditou. Quem é que me liga? Não, quem é que me chama para me dar um sapato marrom? Pastor, aqui mesmo meu aniversário. Ele disse assim: tem um presente para você aqui. Quando eu abri o sapato marrom, experimente o poder de Deus nas coisas simples. Ore e acredite que Ele pode fazer. Acredite que Ele pode fazer. Porque Elias experimentou o poder de Deus. Ele saiu dali, daquele ribeiro, sabe o que ele fez? Ele chegou na casa de uma viúva e Deus multiplicou o azeite e a farinha para aquela mulher, para que ela pudesse se alimentar até que a chuva voltasse sobre a cidade. O filho dessa mulher morreu. E sabe o que Elias fez? Ele debruçou sobre aquele menino. Ele morreu. Ele debruçou sobre aquele menino e pediu a Deus para que a vida voltasse. E aquele menino ressuscitou. Elias voltou, querido amado, e ele desafiou os profetas de Baal e Azera. Ele desafiou. E aí você sabe o que é que ele fez? Experimentou o poder de Deus.
Deus. Ele disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos montar um sacrifício, vamos orar, vocês oram aos seus deuses, eu oro ao meu Deus, vamos ver qual Deus responde. Aquele povo montou o sacrifício, orou, se flagelou e nada aconteceu. Ele mandou encharcar o dele de água, se encharcar de água, e ele orou a Deus e pediu: Deus, mostra para esse povo quem é o verdadeiro Deus. A Bíblia diz que desceu fogo do céu e caiu sobre aquele sacrifício e consumiu tudo aquilo que estava ao seu redor. Por quê? Porque ele experimentou o poder de Deus. Ele correu muito rápido. Ele experimentou o poder de Deus. Homem como eu experimentou o poder de Deus. Mas foi a Jezabel dizer a ele assim: depois da chuva, aquela mulher ficou 3 anos e meio sem ver chuva, Marcinho. E ela sabia que Elias tinha feito uma oração dizendo: não vai chover segundo a minha palavra. E obviamente tentaram de tudo e nada acontecia. A Baal, o deus da fertilidade, nada acontecia. Rezava. Eu acredito que foi nessa fase que ela abriu as suas inscrições para profetas poderem vir. E aí aumentou o número gigantemente dos profetas para clamar e nada acontecia. E essa mulher de repente, um dia lá distante, sem saber o que está acontecendo, vê que a chuva vem. E ela: uai, o que aconteceu? Foi os meus, não foi os seus. Porque quando Acabe chega para ela, Acabe diz: mulher, sabe o que aconteceu? Elias, a chuva já tinha acontecido, o sacrifício já tinha acontecido, foi Elias que fez tudo isso acontecer. Ele matou os profetas, aí desceu fogo do céu, consumiu o holocausto. Aí ele orou, disse assim que tinha uma nuvem pequenininha, só tinha uma nuvem. Ele mandou me avisar, mandou eu correr porque ia chover, e realmente, está vendo essa chuva aí, ó, está vendo esse molhado lá fora? Foi o Deus de Elias que respondeu a oração dele. E ela só ouviu uma coisa: mataram os teus profetas. E ela disse: vou matar ele. Mandou um mensageiro avisá-lo. E Elias, quando ouviu isso, que ele iria morrer, que ela queria matá-lo, que os deuses dela poderiam fazer outros tantos, se até naquele mesmo horário, no outro dia, Elias não tivesse morto. Elias entra numa depressão profunda. Ele desacredita desse Deus poderoso. Alguma coisa aconteceu com ele, uma palavra, na verdade, aconteceu, que ele esqueceu literalmente de tudo que Deus pode fazer. Ele não só esqueceu da experiência dele, ele esqueceu da experiência dos pais, do passado, dos homens que Deus usou lá no passado. Ele esqueceu de tudo. Tudo. E ele, foge. E nós dizemos muito isso nas nossas pregações, que Elias experimenta uma depressão profunda na sua vida. Ele pede a morte. Debaixo de um pé de zimbro. Dispensa o seu ajudador. E o anjo aparece para ele, manda ele comer 2 vezes e diz: longa é a tua caminhada. Elias vai caminhar 40 dias e 40 noites, e ele volta lá naquele monte onde Moisés encontrou com Deus. Monte Horebe, ou Sinai, como tem no texto também, nós gostamos de falar. E lá ele fica quieto, pensativo. Não sei o que passava na cabeça de Elias. E lá naquele lugar, a Bíblia diz que Deus pergunta para Elias: o que é que você está fazendo aqui? O que fazes aqui, Elias? Nós vamos acompanhar isso em 1 Reis 19, 9. O que fazes aqui, Elias? É um questionamento de Deus para um homem que experimentou o poder dele. Deus, alguma coisa pode se esconder dos olhos do Senhor? O salmista já disse: onde você for, no profundo mar, no mais altos céus, lá está. Essa pergunta para Deus é retórica? Obviamente. Mas a pergunta para Deus, para Elias, é para significar: por que você está num lugar aonde eu não te enviei? Porque você veio até aqui sem uma direção minha? Por que você pensou que é exatamente aqui o melhor lugar para se estar no momento da sua vida? Essa é a pergunta para Deus. O que te deu na cabeça para vir a este lugar, esconder dentro de uma caverna,
Mesmo depois de você experimentar as maiores manifestações do meu poder? Elias vai vir com um argumento. Ah, Deus, eu tenho sido muito zeloso. Os seus filhos deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuro a minha morte. Deus disse: Elias, sai lá fora. Sai dessa caverna. Vai se colocar diante do Senhor. Eu acredito que quando ele começou a ir, a Bíblia diz que, nesse momento, a Bíblia vai dizer, passava o Senhor. E o Senhor passava em um grande e forte vento, que fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Quando eu vejo Deus manifestando no vento, eu vou lembrar, lá em Êxodo 14, 21, de uma manifestação poderosa de Deus através do vento. Quando o povo de Israel está saindo do Egito e vai atravessar, estou finalizando, e eles se deparam com o mar vermelho, se desesperam, eles gritam, choram, e Moisés vai conversar com Deus, e Deus diz: por que clamas a mim? Diga o povo que marche. E Moisés toca o teu cajado na água. A Bíblia vai dizer lá que um forte vento oriental que soprou toda aquela noite fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca. Deus no vento, ele pode fazer obras poderosíssimas. Mas o texto diz que depois disso, depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Quando eu falo fogo, eu vejo Deus manifestando poder e poder. Êxodo 19:18 vai dizer assim, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Quando eu olho para aquela manifestação do Senhor de fogo, eu vejo que Deus, ao mostrar-se para uma nação poderosa, eles viram um fogo poderoso do Senhor naquele lugar. Quando eu olho para as histórias bíblicas, eu vejo naquele trabalho aonde Ló morava em Sodoma e a cidade estava em grande pecado, em Gênesis 19:24. A Bíblia diz que quando eles estavam ali, aquele povo pecava e pecava e pecava muito. O Senhor disse: eu vou destruir essa cidade. Tirou Ló de lá. E a Bíblia vai dizer em Gênesis 19:24, o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Uma manifestação poderosa de Deus através do fogo já foi feita no passado. Uma manifestação poderosa do Senhor através do vento já foi feito no passado. Elias viu um terremoto que aconteceu naquele lugar. E quando eu olho para o passado, poderia-se dizer que a sensação, quando o povo circuncidou os muros de Jericó, e quando aqueles muros caíram, não poderia, deve pelo menos parecer, se não for, eles vão sentir que foram um grande terremoto. Quando a terra se abre para engolir Corá e sua família, a terra se abriu, irmãos, para engoli-lo vivo e fechou. Mas no mesmo monte que Moisés viu fogo, a Bíblia dizia lá no final, todo o monte tremia grandemente, porque Deus já havia se manifestado o poder através do terremoto. Mas quando Elias está ali, e diz a Bíblia que Deus não estava no fogo, não estava no terremoto,
não estava no vento. Uma voz mansa e tranquila pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? Fique sobre seus pés. Elias repete o que ele disse e Deus disse assim: Elias, volta pelo caminho de Samaria. Vá trabalhar, Elias. Uma função dos profetas é ungir rei, é profetizar, é falar a palavra do Senhor. Você vai ungir Azael, o rei da Síria. Você vai ungir Jeú, rei de Israel. E você vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Vá trabalhar, Elias. O anjo disse: grande é a sua caminhada. Mas não era para o Monte Horebe. Elias ainda viu a morte de Acabe. Ele estava até o reinado do rei Acasias, filho dele. E o rei Acasias, depois desse fato, depois que Elias escute e volta, houve uma manifestação poderosa de Deus, que era uma manifestação tão poderosa que ele poderia ter orado para Jezabel. Acasias caiu da sua janela, machucou e estava morrendo. E ele manda consultar um falso deus, Baal-zebub, para perguntar se ele iria morrer. E Deus disse: Elias, manda mensagem para o rei, pergunta se não há Deus em Israel. Elias chegou para os seus mensageiros e disse: pergunta o rei se não há Deus em Israel, porque ele está consultando Baal-zebub. E ele disse: quem é um homem? Como é que ele é? Aí esse homem veste capa e tem um cinto de couro nos seus lombos. Ele disse: é Elias. E ele manda uma turma, um capitão de 50 com 50 homens para buscar Elias. Homem de Deus, desce! Elias disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma-os. Fogo desceu e matou todo mundo. Por que ele não falou isso com Jezabel? Vai me matar? Desça fogo do céu e te consuma. Porque ele se perdeu, irmão. Esqueceu quem é o Deus que ele serve. Eu preciso que você saia daqui com uma palavra apenas. O homem mandou uma segunda turma de 50. Capitão de 50 com seus 50. Elias, desce. Imagina ele, irmão, comendo biscoito, tomando Coca-Cola, dizendo: sou homem de Deus. Parece simples, o presbítero Oscar. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e todos os homens. E a Bíblia diz que Deus assim o fez. É lógico que você é homem de Deus. Deus tinha tanta intimidade com esse homem. Mandaram o terceiro grupo. Esse não foi bobo. Já foi pensando: irmã Eni, como que eu vou falar com aquele homem? Eu não quero morrer como os outros. Eu sei que ele é homem de Deus. Ele disse: tem piedade da minha vida. Tenha piedade da minha vida, homem de Deus. Tenha piedade da minha vida, por favor. Não me mate. Aí o anjo disse: Elias, desce com ele. Desce com ele. Ele desceu e foi repetir o recado para aquele homem. E disse assim: olha, dessa cama que você subiu, você não descerá. Profeta. Ele fala e Deus cumpre. Preguei tudo isso para te fazer uma pergunta. Você já experimentou o poder de Deus? Sabe dos dons de Deus? Presta atenção. Te pergunto por que você está nessa caverna querendo desistir da vida, ao invés de estar sendo usado pelo Senhor naquilo que Ele te chamou. Te faço apenas uma pergunta com tudo isso que você ouviu, que eu acabei de pregar. Tem dons de Deus para você. Você já foi usada pelo Senhor em vários dons. Você conhece o poder de Deus. Mas eu não sei por que você deu ouvido para um estado e você assumiu e abraçou e disse: eu tenho uma depressão. Tem! Isso não é seu, pelo amor de Deus, jogue isso fora. Eu estou num estado de decadência, estou num estado de desânimo. Eu quero morrer. E se escondeu dizendo: eu não vou mais ser usado por Deus, eu não quero ser usado por Deus. Sabendo quem Deus é, você deu ouvido para alguma coisa deste mundo natural, ou por Satanás, não importa, é menor do que Deus, e você está escondido nessa caverna. Deus está dizendo para você: o que fazes aqui? Volta, vai trabalhar, longa é a tua caminhada.
Eu quero que você volte para Deus e diz: Senhor, eu vou voltar exercendo o chamado que o Senhor me deu, os dons que o Senhor me deu, tudo que eu já experimentei do Senhor, eu vou voltar a executar, através da unção do Espírito Santo, porque a igreja precisa dos dons, para o nome dele ser glorificado.